Tire. E vou soltar a prece, tá bom, meninas? Não, peraí, preciso abrir o som aqui. From the east, house of light, may wisdom dawn in us, so we may see all things in clarity. From the north, house of night, may wisdom ripen in us, so we may see all from within. From the west, house of transformation, may wisdom be transformed into right action, so we may do what must be done. From the south, house of the eternal sun, may right action reap the harvest, so we may enjoy the fruits of planetary being. From above, house of heaven, where star people and ancestors gather, may their blessings come to us now. From below, house of earth, may the heartbeat of her crystal core bless us with harmonies to end all war. From the center, galactic source, which is everywhere at once, may everything be known as the light of mutual
love. Ayum hunabku eva maya e maho. Ayum hunabku evam maya e maho. Ayum hunabku evam maya e maho. From the east, house Pode começar? Vamos lá, então eu estou sem página aqui, né? Mas é no quarto capítulo, vai iniciar no tópico a indústria farmacêutica. Que página é essa no livro, menina? Só para quem está com o livro seguir? 133. 133. Tá bom, pode começar, Yara. A indústria farmacêutica. Acredito que a principal razão para as pesquisas sobre a energia serem tão ignoradas é monetária. A indústria farmacêutica de trilhões de dólares só investe em pesquisas de fórmulas mágicas na forma de produtos químicos, porque comprimidos significam dinheiro. Se a energia de cura pudesse ser vendida em dragées, as indústrias se interessariam rapidamente. O que elas fazem é justamente o contrário. Pesquisam e identificam irregularidades na fisiologia e no comportamento, baseadas em normas hipotéticas, e informam ao público sobre o perigo que elas representam. Claro, a descrição simplificada dos sintomas utilizada pelas indústrias de medicamentos para divulgação ao público acaba convencendo as pessoas de que elas sofrem de uma doença específica. Você tem estado muito preocupado? A preocupação é um sintoma primário de uma doença chamada distúrbio de ansiedade. Deixe de se preocupar. Peça ao seu médico para lhe receitar dependencina, a nova pílula mágica. Além disso, a mídia evita o assunto e a divulgação do número de mortes por ingestão dos medicamentos receitados, chamando a atenção para os perigos das drogas ilícitas. Advertem a população que usar drogas para fugir dos problemas da vida não resolve. Engraçado, eu penso que a mesma frase se aplica quando se trata de uso excessivo de medicamentos legais. Eles são perigosos? Pergunte a quem morreu no ano passado. Usar medicamentos sob prescrição médica para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. Nossa dependência de drogas lícitas me lembra uma experiência que tive quando trabalhava em uma loja de revenda de carros, quando era estudante. Às 16h30 de uma sexta-feira, uma mulher entrou na loja muito irritada. A luz indicadora de problemas elétricos estava acesa, mas o carro já tinha sido consertado diversas vezes pelo mesmo motivo. Mas quem quer resolver um problema desses no final do expediente em uma sexta-feira? Ninguém se manifestou até que um dos mecânicos disse: "Deixa que eu conserto." Levou o carro para a parte de trás da loja, onde ficava o galpão de mecânica, abriu o painel, tirou a lâmpada do sinalizador e a jogou fora. Abriu então uma lata de refrigerante e acendeu um cigarro.
Depois de algum tempo, trouxe o carro de volta e disse que havia resolvido o problema. A mulher girou a chave da ignição e, ao ver que a luz indicadora não acendia mais, foi embora contente. O problema continuava, mas o sintoma havia desaparecido. A mesma coisa acontece quando tomamos um medicamento. Reduzimos os sintomas, mas dificilmente eliminamos a causa do problema. Mas espere, você irá dizer, os tempos mudaram. Hoje temos mais consciência dos perigos das drogas e estamos mais abertos a terapias alternativas. E como mais da metade da população norte-americana se consulta com profissionais de medicina complementar, os médicos tradicionais não podem mais se esconder atrás de suas teorias ou simplesmente esperar que a medicina naturalista saia de moda. As empresas de planos de saúde já incorporaram algumas práticas de cura antes consideradas charlatanismo, e alguns hospitais oferecem tratamentos alternativos. No entanto, mesmo nos dias de hoje, as instituições de medicina tradicional não aceitam totalmente a medicina complementar. Os hospitais que abrem exceções fazem isso somente por pressão do público e para acalmar os ativistas e os consumidores que gastam centenas de dólares com essas práticas ainda consideradas não ortodoxas. Não há investimento real no estudo da medicina energética. O problema é que, sem fundos para pesquisas, ela ainda pode continuar a ser classificada como não científica durante muito tempo. Vibrações positivas, negativas e a linguagem da energia. Embora a medicina convencional ainda não tenha se dado conta do papel da energia em termos de informação sobre os sistemas biológicos, já começa a investir em tecnologias de varredura ou mapeamento não invasivos capazes de identificá-la. Cientistas da área quântica desenvolveram equipamentos que leem e analisam as frequências emitidas por determinados elementos químicos, permitindo identificar a composição de matérias e objetos, e adaptaram estes aparelhos para que pudessem ler o espectro de energia emitido pelos tecidos e órgãos do corpo. Como os campos de energia viajam com facilidade pelo organismo, as novas tecnologias como CATs, MRIs e tomografias de emissão de pósitrons, PET, podem detectar doenças de maneira não invasiva. Os médicos podem diagnosticar problemas internos analisando imagens de tecidos mapeados. Ali uma mamografia. Observe que a ilustração acima não é apenas a foto de uma mama, e sim uma imagem eletrônica que mostra a energia irradiada pelas células e tecidos do corpo. As diferenças no espectro da energia permitem aos radiologistas identificar tecidos não saudáveis. Veja o ponto preto no centro. A imagem mapeada na ilustração anterior revela a presença de câncer de mama. O tecido lesado emite um tipo específico de assinatura energética, diferente das células saudáveis ao seu redor. Essas identidades de energia que passam pelo nosso corpo viajam pelo espaço na forma de ondas invisíveis, semelhantes a ondas em um lago. Se jogamos uma pedrinha dentro dele, sua energia, gerada pela força da gravidade contra a massa da superfície, é transmitida para a água. As ondas geradas pela pedra são, na verdade, ondas de energia passando pela água. Se jogarmos várias pedras ao mesmo tempo, as ondas de energia geradas podem interferir umas com as outras, formando diversos pontos de convergência. Esta interferência pode ser construtiva, amplificando energia, ou destrutiva, diminuindo a sua intensidade. Jogar duas pedras do mesmo tamanho e à mesma distância faz com que suas ondas se coordenem e acabem convergindo uma para a outra. Quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada, um fenômeno chamado interferência construtiva ou ressonância harmônica. Mas quando
Niara, saiu, congelou a tua imagem, estás nos Ela deve ouvindo? ter caído, gente. Ela deve ter caído. Vai. Tá congelada, caiu. Ela travou, né? É bem interessante que ela travou justamente Agora na Ah, voltou. ressonância voltou, harmônica, né? voltou. Voltou. Engraçado, para mim, vocês congelaram. Ah, E Eu pra fiquei gente, falando, tava você todo mundo congelou. assim. Você congelou. É que todo mundo acabou congelando, né? Ai, que interessante. É o ponto de vista, né? Gozado isso. Vamos lá. Aonde que vocês, até onde vocês ouviram? Enquanto um está... começa ali acho no que- jogar duas pedras. Ah, tá. Aqui está na página anterior. Quando as duas pedras são jogadas de maneira não simultânea, suas ondas de energia não se sincronizam, pois enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, Não, ao não, se não. Não, dá a volta. Passou, Jogar passou duas muito. pedras do mesmo tamanho. É, Jogar duas pedras do mesmo tamanho e a mesma distância. Tá, eu fui lá para frente, né? Tá. Tá. Jogar duas pedras do mesmo tamanho e a mesma distância faz com que as suas ondas se coordenem e acabem convergindo uma para a outra. Quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada, um fenômeno chamado interferência construtiva ou ressonância harmônica. Bem Mas, sugestivo esse nome. né? Ressonância A harmônica. Eu convergência, vi eu ia convergência colocar, né? harmônica, achei ótimo, Hum. convergência harmônica. Mas quando as pedras são jogadas de maneira não simultânea, suas ondas de energia não se sincronizam, pois enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, ao se encontrarem, acabam anulando uma a outra. Em vez de duplicar a energia do ponto de encontro, a água permanece parada, sem ondas de energia. Esse fenômeno em que as energias são canceladas é chamado interferência destrutiva. Aí tem os desenhos, né? Interferência construtiva, no número 1 acima, dois conjuntos de ondas se movem sobre a superfície da água, uma em direção à outra e em fase. Neste caso, as duas apresentam amplitude negativa, dominante, e os padrões de seus ciclos estão alinhados. As ondas se integram na interface no momento em que tocam. Para ilustrar as consequências dessa união, desenhei uma sobre a outra. Uma mostra a ilustração 2, como mostra a ilustração 2. O lugar em que a amplitude de A é mais 1, a amplitude de B também é mais 1, se colocarmos as duas juntas, a amplitude resultante da onda composta naquele ponto será mais 2. Da mesma maneira, onde A é menos 1, B também será, e a amplitude resultante será menos 2. O resultado da onda composta de amplitude mais alta é mostrada na ilustração 3. O comportamento das ondas de energia é importante para a biomedicina, porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, e da mesma maneira que a histamina ou o estrogênio. Como os átomos estão em constante movimento, o que pode ser medido por sua vibração acabam gerando ondas similares às das pedrinhas jogadas na água. Cada átomo é único, porque a distribuição de suas cargas positiva e negativa, aliadas à velocidade de giro, criam uma vibração específica e um padrão de frequência personalizados. Ostman, 2000. Interferência destrutiva. Na figura 1, as ondas provocadas pela primeira pedra, chamadas de onda A, movem-se da esquerda para a direita. A onda B, que se move da esquerda para a direita, representa as ondas de uma segunda pedra jogada logo depois da primeira. Como as duas não atingiram a água ao mesmo tempo, as ondas não se alinham na interface. Então, estão fora de sincronia. Na ilustração, a onda A tem uma amplitude negativa e a onda B uma amplitude positiva. Ao se encontrarem na figura 2, as ondas agem como se fossem imagens do espelho uma da outra.
A alta amplitude mais 1 de uma onda se alinha à baixa amplitude menos 1 da outra e vice-versa. Como mostra a figura 3, os valores de amplitude de uma onda cancelam os da outra. O resultado é uma onda de zero amplitude, ou seja, a água se mantém parada, plana. Interessante. Os cientistas desenvolveram uma nova maneira de interromper o movimento dos átomos estudando suas ondas de energia. Primeiro identificam a sua frequência e utilizam um laser para emitir outra igual. Embora o átomo e a frequência fotoelétrica emitam o mesmo padrão de ondas, as do laser são programadas para estar fora de sincronia em relação às do átomo. Quando a onda de luz... Alguém falou? Não? Quando a onda de luz interage com a onda do átomo, a interferência destrutiva cancela sua vibração e faz com que ele pare de girar. Xu, 2002, Rumbles, 2001. Já quando a intenção é acelerar os átomos ao invés de pará-los, a vibração é uma maneira de criar ressonância harmônica, cuja vibração pode ser eletromagnética ou acústica. Quando uma cantora habilidosa, como Ella Fitzgerald, por exemplo, emite uma nota harmonicamente ressonante com os átomos de uma taça de cristal, eles absorvem as ondas sonoras. A mecânica da interferência construtiva faz com que estas ondas de energia adicionada vibrem mais rápido. Em determinado momento, os átomos terão absorvido tanta energia e passarão a vibrar tão rápido que se soltarão das cadeias que os prendem. O resultado é a explosão da taça. Um princípio da ciência da física é que o mesmo mecanismo de ressonância harmônica que faz as ondas sonoras destruírem uma taça ou uma pedra nos rins pode influenciar as funções químicas do nosso corpo. Mas os biólogos ainda não se dedicaram ao estudo desses mecanismos com a mesma motivação que os faz tentar descobrir novos medicamentos. É uma pena, pois já há evidências científicas suficientes de que podemos adaptar as ondas e transformá-las em agentes terapêuticos da mesma maneira que manipulamos as estruturas químicas das drogas. Já houve uma época em que a eletroterapia era muito utilizada na medicina. No final do século XIX, o desenvolvimento de baterias e de outros dispositivos que produzem campos eletromagnéticos incentivou a produção de aparelhos que supunha-se podiam curar doenças. O público passou então a procurar os profissionais desta nova arte de cura chamada radiestesia. Dizem que esses aparelhos eram muito eficazes e se tornaram tão populares que algumas revistas publicavam anúncios do tipo: seja um radiestesista, somente $9,99 com manual de instruções. Em 1894, mais de 10 mil médicos norte-americanos e centenas de consumidores que liam o manual passaram a utilizar a eletroterapia. Em 1895, Didi Palmer criou a ciência da quiroprática. Palmer afirmava que o fluxo de energia por meio do sistema nervoso é muito importante para a saúde. O foco de suas pesquisas era a mecânica da coluna vertebral, o condutor dos nervos espinais que levam as informações ao corpo. Desenvolveu técnicas para acessar e regular o fluxo de informações, diminuindo as tensões e pressões exercidas sobre a coluna vertebral. No entanto, a classe médica começou a se sentir ameaçada por práticas como a quiroprática, a homeopatia e a radiestesia, que reduziam o número de pacientes em seus consultórios. A Fundação Carnegie publicou em 1910 o relatório Flexner, exigindo que todas as práticas médicas tivessem base científica comprovada. Como os físicos ainda não haviam descoberto o universo quântico, a medicina energética não tinha como ser formalmente analisada.
Então, por pressão da Associação Médica Norte-Americana, American Medical Association, a quiroprática e as demais práticas baseadas em energia foram consideradas ilegais e duvidosas. Os A questão aí é muito importante de se avaliar, porque essas práticas lidam com seres humanos diferentes, em diferentes lugares, em vários níveis de todas as questões físicas, psicológicas, sociais, auditivas, sensoriais, relacionais, políticas, todas essas questões. E todas essas questões, elas interferem nestas práticas que não são, digamos, medicamentosas. E por interferirem e serem variadas, a parte de mensurar tudo isso, ela é muito difícil. Ela não fica, assim, dentro do quadrinho que a academia quer. Ela não vai ficar dentro do quadrinho nunca que a academia quer, né? O que não invalida, porque, por exemplo, aquelas tumbas, aquelas coisas que se vê do passado, que tem aquelas abóbodas assim, a medição do som, e o som é provado, todo mundo vê que ele desmancha, ele forma circuitos, ele forma figuras, né? Só tu pegar uma placa e botar areia e botar determinados graus, assim, sons, aquilo vai formar diferentes figuras e coisas assim, né? Mas, Ju, E a medicina, a parte assim, por exemplo, digamos, vamos colocar os florais de Bach. Os florais de Bach, eles funcionam intensamente, até porque te leva, os de Bach, eu estou falando um só nome, nada disso, eles te levam a tu retroceder e até lá e desmanchar lá embaixo, com a suavidade e a elevação da beleza e da, e da, e da, a- da alma do universo, digamos, que é uma alma de uma flor, né? Aí tudo isso, é claro que se tu já não vai sem acreditar, sem nada, tu já está contra aquilo tudo. Então, tu está fazendo uma força, botando uma parede. Então, tudo isso são coisas para se pensar quando se lê essa parte aqui. mas de- tem uma coisa, né, Ju, que eu queria dizer sobre isso que está falando, que é importante. Eu vivi muito tempo na academia e isso me diz respeito, porque eu via muito assim, ó, isso não tem uma prova científica. O que eu quero dizer de tudo isso que tu falou e que eu concordo é que nunca vai ter a mesma prova científica, por exemplo, dos medicamentos comerciais. É outra prova. Acontece que existe um padrão e uma crença, vamos usar aqui a palavra do momento que a gente está trabalhando, que é linear dentro da medição científica. Mas é tão verdade que isso já está quebrando de alguma forma, porque hoje, por exemplo, existem terapias não convencionais nos hospitais. Eu vivi uma experiência há pouco agora que tem meditação com familiar, né? Meditação, que tem passe, que tem reiki, mas aí o que acontece? É sempre, vamos dizer assim, entre aspas, alternativo. Não é considerado curativo. Por quê? Porque a prova hermenêutica é diferente, o que faz com que as pessoas não valorizem isso, entende? Então, assim, eu acho que a questão política é Porque nós subjetiva. estamos abaixo do jugo do poder Pois é, ainda, da né, Matrix. Lúcia? Então, aquilo que Da nós lemos lá no Matrix, do livro poder, passado, nós da livro estamos passado, abaixo do pé deles ainda. exatamente, o último livro que a gente leu, aparecia muito claramente isso, que a gente falava do dinheiro, por exemplo. O dinheiro não é, capitalismo não é, não precisa ser demonizado, mas do jeito que ele é utilizado para mecanizar as pessoas, ele passou a ser demoníaco, tá? Nesse sentido, a gente está falando, isso que a gente está lendo hoje, assim, entra muito, tem muita ressonância e repercussão no que eu estou vivendo hoje, porque é bem isso. E não adianta, por exemplo, dizer para uma pessoa, vamos pegar o óleo essencial. Eu vou dizer para vocês aqui um testemunho ocular aqui. Eu estou passando um momento super difícil. Eu fui na médica, ela me deu
2 remédios que eu não tomei, e a Magda me ajudando na radiestesia, e eu abaixo de óleo essencial. Não precisei tomar nada. Agora, eu acho isso fundamental, porque eu estou imersa nesse tipo de repercussão eletromagnética. Mas se eu não tivesse, as pessoas dizem, mas como tu consegue? Tu teria que tomar para ficar melhor. Não precisa, não precisa. Agora, não quer dizer que também eu preciso demonizar que um dia, né? Não é isso, que as pessoas não estou demonizando o remédio, tá, gente? O que eu estou Mas, querendo é trabalhar convergentemente com tudo. mas, Mas por assim, só exemplo, pegando essa Lúcia, espécie, meu amor. Lúcia, só um parênteses. Se no colégio ensinassem o dado que, por exemplo, o Greg Braden abre na palestra dele hoje, nós temos no nosso corpo 50 trilhões de células. Cada célula repercute uma potência de 0,7 volts. Multiplica-se 50 milhões vezes Aham. 7 mil Claro. volts. Eu só queria Isso chamar é um atenção, amor. dado, isso é um É, dado, isso não é uma mentira, não é uma eu conversa, sei não é disso. uma Eu também, ilusão, não é mas nada. eu quero dizer que o Agora, método de o análise colégio, o colégio é, cartesiano é isso. e atrasado, né, não começa a trocar esse dado na cabeça, porque esse dado serve para tu soltar aquela crença que não sei o que nos Não, a botaram, crença diz que tu né? bota para fora de ti o que é teu, né? Tu busca fora o que está dentro. Pois é, Nos e tu vê capítulo com anterior eu isso estava lendo aí, para me tu vê que atualizar isso com vocês. aí, olha que campo. O que É, poderia tu pensar só com isso, só com esse é. dadinho? Não precisa de E é mais mais louco nada. isso, né? Pois é. Mas Ah, enfim, eu só queria mas trazer o seguinte. aí nós mesmos até agora aqui estamos tudo ainda com aquela coisa cartesiana em cima dos ouvidos, dentro da cabeça e sentindo tudo que é maquinação que nos resolve colocar por cima. Não é verdade? Todas nós. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós somos esse ser complexo. Eu acho bárbaro isso, mas eu só pedi a palavra para poder salientar que o método é diferente de análise. E nunca eles vão considerar que é ser mais científico ou menos científico, porque tem um padrão, ponto. Claro, não, A ciência tem isso. olha, só pensar assim, nós vivemos em 3 dimensões. E agora nós podemos enxergar, sentir, ver quanta gente acessa a outras dimensões, né? E é só tu pensar em cor, sensação, gravidade, é, emoções. Como é que tu mede isso? Como é que tu conta isso? Como é que tu pega isso? Quer dizer, isso tudo não passa pela cabeça de ninguém? Vamos adiante. É isso. Os radiestesistas simplesmente desapareceram do mercado naquela época, né? Nos últimos 40 anos, a quiroprática tem feito grandes progressos em termos de cura. Em 1990, os quiropráticos venceram uma batalha contra o monopólio médico quando a Associação Médica Norte-Americana foi acusada de ações ilegais para destruir a sua profissão. Desde então, a quiroprática tem ampliado a sua rede de influência e passou até mesmo a ser aceita em alguns hospitais. Embora a eletroterapia seja hoje considerada como uma prática do passado, muitos neurocientistas têm desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre as terapias de energia vibracional. Já se sabe há muito tempo que o cérebro é um órgão elétrico. A terapia de choque tem sido utilizada ao longo da história em tratamentos contra a depressão. Mas hoje os cientistas utilizam técnicas menos invasivas para tratar o cérebro. Um artigo recente publicado no Science menciona os efeitos benéficos da estimulação magnética transcranial, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, que estimula o cérebro por intermédio de campos magnéticos, Helmut 2001, Hallett 2000. A TMS é uma versão atualizada das técnicas de radiestesia praticada no século XIX e denunciadas pela medicina convencional. Estudos recentes mostram que a TMS pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Quando utilizada de maneira correta, pode diminuir a depressão e ampliar a percepção.
Fica claro, então, que ainda precisamos desenvolver muitos estudos e pesquisas sobre essa área tão promissora que envolve a física quântica, a engenharia elétrica, a química e a biologia. Essas pesquisas podem ser muito benéficas, resultando em formas de terapia com menos efeitos colaterais que as drogas convencionais. Irão, porém, apenas confirmar algo que os cientistas e os não cientistas já sabem, mas não perceberam ainda. Todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia. Por sermos tão dependentes das linguagens falada e escrita, acabamos abandonando o sistema de comunicação por intermédio da sensibilidade energética. E assim, como qualquer função biológica, a falta de uso leva à atrofia. O mais interessante é que os aborígenes ainda utilizam essa capacidade extrasensorial em sua rotina diária. Seus sentidos não foram atrofiados. Por exemplo, os aborígenes australianos captam e descobrem fontes de água sob a areia, e algumas tribos indígenas da Amazônia e seus pajés se comunicam com as energias das plantas medicinais. Você mesmo já deve ter sentido a ação desse mecanismo. Nunca lhe aconteceu de estar andando por uma rua escura à noite e, de repente, se sentir fraco, sem energia? Por que isso aconteceu? Interferência destrutiva, a mesma das pedras jogadas na água, não simultaneamente, ou, segundo a crença popular, vibrações negativas. Lembra-se daquele dia em que conheceu alguém tão especial e se sentiu energizado? Interferência construtiva, ou simplesmente boas vibrações. Quando deixei de acreditar que somos matéria inerte, percebi que a área da ciência em que escolhi trabalhar estava defasada, e também notei que tinha de tomar atitudes construtivas em minha própria vida. Precisava de um estímulo físico quântico. Em vez de criar energias harmônicas em minha vida, eu simplesmente me deixava levar por ela, desperdiçando toda a minha energia. Isto é mais ou menos como ligar um aquecedor em um dia frio, mas deixar as portas e as janelas abertas. Comecei a fechar uma por uma, analisando cada área de minha vida em que a minha energia não estava sendo bem utilizada. Algumas foram muito fáceis de identificar, como aquelas festas da faculdade que me exauriam, mas outras, como a minha atitude derrotista diante da vida, foram muito difíceis de trabalhar. Pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas, como veremos no capítulo seguinte. Assim como eu, a biomedicina precisa de um estímulo físico quântico. Pouco a pouco, a medicina vai caminhando nesse sentido, impulsionada pelos consumidores que procuram cada vez mais as práticas complementares. É um longo caminho, mas a revolução quântica biológica já se iniciou. Os profissionais atuais da medicina serão finalmente levados, por vontade própria ou por pressão, a fazer parte dela. Continua, né? Falta 15. Alguém quer comentar ou sigo adelante? Sigo? Capítulo 5, Biologia e Crença. Vamos entrar no nome do livro agora. Temos a posição na cadeira. Em 1952, um médico inglês chamado Albert Mason cometeu um erro. Foi, porém, um erro que o levou à glória e à fama científica. Estava tratando, por meio de hipnose, um adolescente de 15 anos que tinha problemas de verrugas. Tanto o Dr. Mason quanto outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento, mas esse paciente era um caso especial. Sua pele se parecia mais com a de um elefante do que com a de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na próxima sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz, induziu ao estado de transe hipnótico e lhe disse que o seu braço seria curado e que passaria a ter a pele normal e saudável.
O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal, mas quando conversou com o cirurgião que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal de ictiose congênita, e não de simples verrugas. Eliminando os sintomas utilizando apenas o poder da mente, Mason e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa da aparência da sua pele, passou então a ter vida normal. Quando Mason descreveu seu tratamento para a ictiose em um artigo para o British Medical Journal em 1952, o assunto se tornou a sensação do momento. Mason, 1952. A mídia passou a assediá-lo e a sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose, que até aquele momento ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Mason tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Não conseguia ter com os novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando um simples caso de verrugas. Agora sabia que se tratava de pessoas com uma doença congênita e incurável. Tentou ainda durante um bom tempo manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma entrevista para o Discovery Health Channel: "Eu apenas fingia que estava tudo bem." 2003. Como a mente consegue ser mais forte que a... Viram como passa? É uma coisa impossível de já uma outra coisa interfere, interfere no processo e tudo não acontece do mesmo jeito. Como medir isso? Impossível. Imensurável. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Como a simples crença de Mason pôde afetar o resultado do tratamento? A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. Vimos no capítulo anterior que matéria e energia estão interligadas. A conclusão lógica é que mente, energia, e o corpo, matéria, têm constituição semelhante. Embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. No século XVII, René Descartes negou o conceito de que a mente tem influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de material denso e a mente de uma substância ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, resolveu deixar o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida: se a matéria só pode ser afetada por matéria, como uma mente não material pode estar conectada a um corpo denso? A questão de Descartes acabou sendo definida popularmente como o fantasma na máquina, a Ghost in the Machine, em um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás, chamado de Concept of Mind, Ryle, 1949. O conceito da mente. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos, concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter que pensar na incômoda figura de um fantasma. A realidade de um universo quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente, energia, emana do corpo físico exatamente como ele pensava.
A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo físico pode ser afetado pela mente não material. Pensamentos que são a energia da mente influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células, que descrevi no capítulo anterior. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a observar onde estava despendendo a energia do meu cérebro. Precisava identificar as consequências da energia que investia em meus pensamentos. Da mesma maneira que observava quanta energia meu corpo gastava. Apesar de todas as descobertas da física quântica, a divisão entre mente e corpo prevalece no Ocidente. Os cientistas ainda classificam da mesma categoria das anomalias casos como o do rapaz que se curou por meio de hipnose. Eu, ao contrário, acredito que eles deveriam estudá-las a fundo. Esses casos excepcionais são a fonte da explicação e também permitem uma compreensão mais profunda da natureza da vida. São casos poderosos, porque contêm verdades que, infelizmente, são consideradas apenas exceções. O poder da mente pode ser ainda mais eficaz que as drogas das quais estamos programados a acreditar que precisamos. A pesquisa que apresentei no capítulo anterior mostra que a energia pode influenciar mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que agentes químicos. Infelizmente, os cientistas ignoram esses casos ao invés de estudá-los. O meu exemplo favorito dessa insistência em negar a realidade da interação mente-corpo é de um artigo publicado no Science sobre um físico alemão do século XIX chamado Robert Koch, que estabeleceu junto com Pasteur a teoria dos germes. Essa teoria é bem aceita hoje, mas na época de Koch era alvo de controvérsias. Um dos críticos estava tão certo de que a teoria dos germes era absurda que tomou de um gole só um copo d'água cheio de Vibrio cholerae, a bactéria que Koch acreditava ser a causadora da cólera. Mas, para surpresa de todos, não foi afetado. O artigo do Science, publicado em 2000, afirmava: por razões desconhecidas, ele não apresentou nenhum dos sintomas, mas nem por isso estava certo. De Rita, 2000. O homem sobreviveu e a Science, refletindo a unanimidade das opiniões da teoria dos germes, teve a audácia de dizer que a sua crítica era incorreta. Se todos sabem que essa bactéria é causadora de cólera e o cientista demonstrou não ser afetado por ela, como ele podia estar errado? Ao invés de tentar descobrir por que ele não apresentou os sintomas, os cientistas simplesmente ignoraram a chance de estudar essa e outras exceções às suas teorias. Lembra-se do dogma de que os genes controlam a biologia? Esse é outro exemplo de que os cientistas, cegos pela ânsia de provar apenas a sua verdade, perdem a chance de descobrir outras maiores ainda. O problema é que não pode haver exceções para uma teoria, pois elas provam que a teoria estava incorreta. Um exemplo de uma realidade que desafia os conceitos estabelecidos da ciência e uma antiga prática religiosa de caminhar sobre o fogo. Seus seguidores desafiam constantemente os conceitos da ciência, caminhando destemidamente sobre pedaços de carvão em brasa. A temperatura do material e a duração da exposição são mais que suficientes para causar queimaduras severas nas solas dos pés, mas eles saem da experiência ilesos. Antes que você pense que o carvão provavelmente não estava tão quente, saiba que muitas vezes, no mesmo grupo, algumas pessoas que não têm crença suficiente tentam fazer a mesma coisa e sofrem lesões sérias
caminhando ao lado daquelas cujos pés se mantêm intactos. Outro exemplo interessante é o do vírus HIV, que se acredita causar a AIDS, pois até agora ninguém conseguiu explicar por que tantos indivíduos infectados com o vírus há décadas não apresentam sintoma algum. E o que dizer dos pacientes terminais de câncer que recuperam a saúde, livrando-se das consequências da doença? Como essas remissões espontâneas ainda não têm explicação, a ciência simplesmente ignora sua existência. Cura ou saúde espontâneas estão fora do quadro padrão de diagnósticos. Falta 5 para as 9. Segue? Mais um pouquinho? Pequenininho esse parágrafo. Termina esse parágrafo menorzinho aí, a gente para aqui. Tá. Porque nem sempre pensar positivo funciona. Antes de falar sobre o incrível poder da mente humana e discutir o que a minha pesquisa sobre as células mostrou em termos de redes de energia mente-corpo, quero deixar bem claro, não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura de doenças. É preciso um pouco mais do que isso para controlar o nosso corpo e a nossa vida. Claro, é importante para a nossa saúde e bem-estar manter a energia da mente sempre positiva e elevar a autoestima, evitando pensamentos negativos que drenam a energia e debilitam o corpo. Porém, o simples fato de pensar positivo não altera a nossa vida. Na verdade, muitas pessoas que tentam pensar positivo e não conseguem acabam ficando ainda mais debilitadas, acreditando que não há mais esperança para a sua vida e que já esgotaram todas as possibilidades e recursos disponíveis. O que elas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas da mente, a consciente e a inconsciente, são interdependentes. A mente consciente é a mais criativa e é a que gera pensamentos positivos. Já a mente subconsciente é um depósito de reações e de respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências vividas. Mantém, infelizmente, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quantas vezes você já não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais, como um simples tubo de pasta de dente? Provavelmente lhe ensinaram desde criança a tampá-lo após o uso. Então, quando você o encontra destampado, você automaticamente se enfurece. É uma simples resposta de estímulo a um comportamento programado, armazenado em sua mente subconsciente. Quando se trata de habilidades de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Se os desejos da mente consciente entram em conflito com os programas subconscientes, qual lado você acredita que vencerá? Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas do tipo: as pessoas me amam, ou irei me curar do câncer. Se aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas mensagens programadas na sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar a sua vida. Lembra-se daquelas promessas que fazemos a nós mesmos todo ano novo? A primeira delas, que geralmente é a de comer menos, vai por água abaixo assim que o peru é servido. Vou tratar com mais detalhes as origens da autossabotagem e como modificar nossa programação no capítulo 7. Mas saiba que há esperança para quem já tentou pensar positivo e não obteve os resultados que desejava. Vamos pular logo o capítulo 7, gente? Ui, hã? Vamos pular logo o capítulo 7, por favor.
Ui, dá vontade de ficar lendo aqui até não parar mais, né? Falta 1 minuto. Tem 2 folhas. Vocês querem que lê ou para? Ah, eu acho que vamos até aqui, Ara. Tá. Vamos até aqui, porque são mais longos e aí a gente tem tempo para fazer o poder da intenção agora, senão vai se estender muito. Tá. Então a gente A vai gente até aqui, e na a gente semana que vem a gente começa o poder da mente sobre o corpo. eu lembrei muito das coisas Página 151. 151, né? As coisas que Axis fala, né, sobre quebrar crenças limitantes. Elas são tão arraigadas que realmente você percebe coisas voltando, né? Você limpa padrão, daqui a pouco você vê, você tá no padrão de novo. Você limpa padrão, você volta, tá no padrão de novo. O pai fica, pô, da onde vem essa tranqueira, esse padrão, né? Ela vem dessa mente subconsciente que a gente não tem controle. É, E e eu, é muito aquele vídeo que a Lúcia postou no grupo, acho que foi a semana, final de semana, né, Lu, que você passou. O Bruce Lipton fala muito claramente, depois eu achei um resumo super didático, bem curtinho, que mostra esse funcionamento mesmo, né? A gente tem o cérebro córtex pré-frontal é 5% só do nosso cérebro, enquanto o subconsciente corresponde a 95%. E esses 95% ficam rodando os programas que estão relacionados ao nosso comportamento, aos nossos hábitos, e que norteiam e que acabam gerando gatilho para as nossas escolhas o tempo todo. Então, se a gente foca nesses 5%, a gente tem até como expandir. Mas a mínima distração que a gente tem faz com que a gente desengate desse fluxo e aí a mente subconsciente começa com muito mais velocidade reproduzir os padrões, né? E é como ele cita aqui, às vezes a criança até os 7 anos está lá, o pai nega um doce ou nega alguma coisa porque estou sem dinheiro, ou a criança grava aquilo, né? O que é gravado no subconsciente é não sou merecedora, não posso ter. E aí, à medida em que as coisas vão acontecendo na vida adulta, os programas do subconsciente vão rodando, e aí eles é que geram os gatilhos. Então, mesmo que a gente tenha um desenvolvimento desses 5%, dessa mente onde está a pineal, né? Que é o córtex pré-frontal que ele traz, que é a parte, inclusive, mais evoluída do cérebro, né? A parte mais antiga corresponde a esses 95%. Então, é muito mais forte do que muitas vezes a nossa consciência, que está só nesses 5%. Ele chega a falar que a consciência roda em 40 bits de dados e o subconsciente 40 milhões de bits. Então, o subconsciente seria 1 milhão de vezes mais potente do que o consciente. Olha que coisa maluca isso, né? Se não fosse bastante, ainda tem mais todo o poder do inconsciente coletivo que sobrepesa, Que é sistêmico, né? é um Então, sobrepeso. e é muito louco isso, porque ele está vendo também uma outra entrevista dele, ele diz, mesmo que a gente não assista os programas, mesmo que a gente não assista ao Jornal Nacional, mesmo que a gente não fique consumindo esse tipo de informação, essa informação está no campo sistêmico. Então, a gente vai receber o impacto disso no nosso corpo. E quanto mais sensível a gente for, e quanto mais expandido a gente for, mais a tendência de sentir o impacto no corpo a gente vai ter. Então, é aquela coisa do olhar e vigiar e 100% Estava do pensando nisso, tempo Kate. e trazendo programações novas Exato. para reprogramar e fazer o reset dessas programações antigas. Então, ele até fala que ouvir com fone de ouvido uma meditação, afirmações positivas, mesmo que você pegue no sono e coloque ali, é uma forma do teu cérebro estar recebendo, captando e reprogramando e tirando as programações antigas, né? Mas é um processo que é ininterrupto, a gente não pode parar em momento algum. É É aquilo que muito ele doido, fala né? de memória celular, é isso? É, exatamente. É muito legal porque isso a palavra-chave é vigiar, né? É vigilância constante, né, gente? Isso é uma coisa muito. Porque para sair é facílimo.
E eu Dois acho que toques a faz. gente tem um padrão invertido aí, né? Porque a gente fala orai e vigiai, mas eu acho que é vigiai e orai, Eu também acho. É o Eu também acho. contrário. né? É Eu também vigiar acho. e aí orar para realmente essa vigília não ter como voltar para os nossos pontos de referência. Eu fiquei bem impactada com isso, fiquei bem assustada também, porque eu percebo que, cara, eu acordo fazendo processo, eu passo o dia fazendo processo, facilitando pessoas, eu vou dormir fazendo processo e eu ainda tenho momentos em que eu caio. E aí, para mim, ficou muito claro por que que a gente cai. Porque o tempo todo são programações que estão. E comecei a observar isso, né? E essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. E eu saquei uma programação, porque foi dia 20. Eu falei, nossa, dia 20. Venceu o meu cartão do Passaí lá, um lugar onde eu faço compras. Eu preciso correr lá para ver o que tem de promoção. Isso é uma programação. É uma programação que faz com que eu gaste, com que eu consuma muito mais do que verdadeiramente eu preciso. Porque eu não preciso ir lá comprar, porque dia 20 venceu e virou o cartão. Isso é uma programação. Então, olha como em pequenos pensamentos que levam a gente para uma ação, já tem uma programação ali registrada. E se a gente não tiver absolutamente esperto, E o subliminar que vem de tudo isso, É isso que eu que ia dizer. tu Ela só mesmo, como agiu eu, assim estudou. porque com Não, certeza ela já foi trabalhada para é, trabalhar isso. Vencer o cartão, corre Mas a lá. mídia, gente. ela É um trabalhou trabalho. marketing, ela É, trabalhou a marketing como Catiane foi eu. da mídia, Ela então sabe assim, o que é os isso. algoritmos, os Ela algoritmos sabe já como é que se informaram. faz. e é muito doido, porque a gente faz isso sem perceber, né? Claro. São programações que estão ali, que vêm da nossa educação. Eu tive pais muito perdulários e muito consumistas. E eu me pego, muitas vezes, reproduzindo esses padrões, mesmo que isso vai me levar para um lugar que eu não preciso, porque assim, eu moro sozinha. Eu cheguei à conclusão semana passada, fazendo meu planejamento financeiro, que eu tenho custo de vida de uma família de 4 pessoas. Eu não preciso disso, né? Então, assim, é começar a quebrar. Por que que o dinheiro não sobra? Porque não é porque eu não estou produzindo, é porque eu gasto muito mais do que realmente eu preciso, né? E eu acho que é começar realmente a desenvolver o que é essencial. E esse compromisso do minimalismo mesmo, para que a gente possa ter cada vez mais, aliás, cada vez menos e cada vez mais o que é essencial. Então, para mim, nossa, semana passada foi impactante. Lúcia, agradeço demais o vídeo, né? Porque a gente está lendo aqui, por mais que a gente tenha a consciência e de vida, às vezes é uma fala que vira uma chave, que aciona um botão e que aí faz todo sentido numa amplitude muito maior. Tem um outro vídeo do Joe Dispenza, também sendo entrevistado por aquele mesmo rapaz que entrevistou o Bruce Lipton, que também eu vi hoje, né? Vi hoje e eu fiquei assim, ó, também, sabe? Vou botar lá no grupo. Bota lá, Muito compartilha legal. lá. Porque assim, é Tá, tanto conteúdo, a gente está sendo o tempo todo impactado por tanta coisa, que muita coisa também passa batido, a gente não consegue é, acessar, né? é. Então, realmente o que vem no grupo é E muito aí, precioso. Kate, uma outra coisa importante, o orar e vigiar, é em quantos campos. Por exemplo, tu agora falasse no econômico. Umzinho. Sim. Imagina, aí começa do relacionamento, o da afetividade, o da criatividade, e aí tu começa, onde é que eu tenho que mexer nisso tudo? Tem que mexer em tudo. Ah, mas Então, aí tem um detalhe. Mas aí tem um detalhe, né? Eu acho que estou ouvindo a Kátia aqui pensando, eu também ouvi esse dia de manhã, quando faço a meditação com ela, de que é exatamente isso que ela falou. A gente está sempre fazendo tudo, a gente está sempre voltando a um ponto que parece o mesmo. Não é mais o mesmo, não é o mesmo, em primeiro lugar. não Nós é. não E aí somos mais outra o coisa mesmo. importante nisso é Tá, deixa eu só terminar. os macacos. Quando chegar no 51 que a gente está fazendo É. essas correções, a gente entra numa linha. Não, e a gente já tá, assim, eu sou otimista, sabe? Eu não sei se eu aprendi isso um pouquinho por necessidade, ser mais generosa. Eu acho que a gente já está evoluindo um pouquinho. A gente não tem que se punir também e nem se, sabe? Aqui a gente fala de ser generoso com a gente. A gente está indo nessa dimensão, com o peso dessa dimensão. E essa dimensão é pesada, gente.
Eu vou dizer que ela é leve. A gente tenta tornar leve, mas é muito processo, né? E é muito processo. E eu sou apaixonada pela radiestesia. Você sabe que a Magda trabalha com isso, né? É maravilhoso, maravilhoso. Porque eu já fazia isso com a mesa quântica e ela tem me ajudado. Quero deixar o depoimento aqui. Kati, Iná, Jussara e Magda. 4 mulheres aqui que me ajudam muito. Mas, assim, a Magda me coloca em alguns lugares e eu digo, Magda, tal coisa. E a radiestesia é muito forte, gente. Muito forte. Eu sou super fã. Imagina que tu tomar um remédio energético e não precisa tomar droga? Pensa nisso. Tá, mas isso é outra Ó, história. eu Então, quero é assim, só Kati, acrescentar, então. É que é Kati, deixa eu assim, só dizer uma coisa para a Kati aqui, ó. Kati, tu tá muito bem, tá tudo bem. Eu acho que é isso mesmo, a gente está evoluindo. Sem, sem aquela coisa que achar que, nós estamos caindo. Eu acho que é isso. Se eu contasse tudo que eu tenho vivido, alguns sabem. E eu estou escrevendo sobre isso, gente. Resolvi que eu vou escrever para socializar para outras pessoas. E, aliás, acho que muitos de vocês aqui deviam escrever o que vocês fazem para dar a conhecer que nem o seu Lipton aqui faz para nós, né? E são coisas grandiosas que a gente pode fazer na mudança de padrão nosso. Mas tá, é isso. eu comecei a escrever, incentivada por você mesmo, Lúcia, Ah, e colocando, mas eu tenho as minhas, né, táticas, assim, eu me conecto com a Shuri Pombagira e aí depois eu começo a colocar a minha percepção das experiências aqui com a Lei do Tempo. Mas esta forma de radiestesia que eu acessei depois da passagem da minha mãe, esta minha professora, a Mari Tortella, vocês podem dar uma olhadinha, ela criou esta forma de enviar medicação e assim, eu comecei a estudar com ela porque eu usava radiestesia como eu aprendi com o Espaço Humanidade, com a Andresa Molina. E é com uma mesa, então o que sustenta é a egrégora do local, porque numa mesa as geometrias sagradas são muito pequenininhas. Quanto mais amplo o gráfico, mais a atuação, né? O contraste da geometria sagrada ali. E ela criou uma metodologia diferenciada e vários radiestesistas, colegas de turma, comentam com ela. Então, o meu computador deu um problema e eu acabei levando para um técnico aqui em Pinda, que ele estava com uma perna amputada. Em 2000, eu conheci esse técnico numa loja aqui de informática, há anos atrás, e chego lá na casa dele, ele com uma perna amputada, que em 2016 ou 2017 ele entra na Santa Casa por um problema e sai amputado. E a outra perna agora deu um problema em cima, o pé, ele com diabetes, e embaixo ele teve uma contaminação com uma superbactéria, por isso que ele perdeu uma perna. E aí ele encostou o pé na calçada e teve um problema. Bom, ele estava prestes a amputar. Só que, então, a foto do pé dele, o dedo do pé aqui, um buraco e sem vascularização. Ele falava para o médico de uma cidade vizinha, falou, eu não vou me internar de novo. Eu não me interno, senhor, por favor, cuida de mim. E aí ensinaram a mulher dele a fazer os curativos e ele não voltava para a Santa Casa, mas a perna indo para a amputação. E aí eu levo o meu computador para ele arrumar. Detalhe, meu computador não tinha problema nenhum no final. E aí eu falei, então, a gente tinha muitos amigos em comuns, tal. Eu falei, posso começar a cuidar de ti? Né? Acabei de começar com esse curso e coloquei a foto do pé nos gráficos, mas o diferencial enorme foi enviar antibiótico para eliminar infecção. 5 semanas depois, a foto é com aquele buraco que era negro, assim, todo vascularizado. E o médico falou assim, começa a agradecer todo mundo que está rezando por você, que o seu pé renasceu. Bom, gente, depois de 5 semanas, bom, está cicatrizando. Ai, que coisa linda, né? Coisa boa. É uma coisa assim Que bom. fenomenal. E a gente comenta, assim, os vários radiestesistas comentando com a Mari, falando, Mari, o que é isso que você criou? Porque a metodologia dela, e é evidente que assim, não, cada radiestesista tem uma forma de trabalhar, né? Mas existem casos assim fenomenais que elas fazem. E eu tenho tido uma grata satisfação de
de ter resultados assim fantásticos, mas esse é o mais marcante para mim. Eu tenho várias coisas pequenas e grandes para contar a partir desse trabalho. Inclusive uma no Peru, mas não vou falar agora aqui, porque não é o caso. Mas de falta de ar, e resolver só com a radiestesia sem nada lá. Todo mundo passando mal e eu não. Incrível. Que bom. Que bom, né? Que a gente tem essas ferramentas e elas estão à nossa disposição. E eu percebo, né, que assim, por mais que a gente também evolua, ainda tem pessoas que estão aquém disso, mas que elas possam cada vez mais serem tocadas pelos depoimentos, né? Então, quanto mais a gente puder propagar, falar e trazer os depoimentos, mais a gente ergue energia para poder disseminar isso para todos, né? Vamos lá, então, gente. Eu vou desligar aqui para fazer o poder da intenção.